Na verdade, houve um tempo em sua vida que Jung interessou-se pelo espiritismo e não pelo ocultismo, como querem seus biógrafos. Em seu livro autobiográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, ele relata uma viagem que fez em desdobramento aos planos imateriais da existência. Contudo, Jung infelizmente não oficializou a sua crença na vida após a morte e na existência do espírito imortal, como o espiritismo nos apresentam. É uma pena, pois o espiritismo muito tem a contribuir com a psicologia, principalmente a escola junguiana. Estudemos um pouco os arquétipos. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes em geral, denominadas imagens primordiais por Jung. Primordial significa primeiro ou original. Por conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao desenvolvimento mais primitivo da psique. O homem herda tais imagens do passado ancestral, passado que inclui todos os antecessores humanos, bem como os antecessores pré-humanos ou animais. Essas imagens não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se delas conscientemente ou de ter visões. Antes, são predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo, tal como os antepassados. Joana de Ângeles classifica essas lembranças como atávicas, ou seja, pertencentes ao passado remoto. De fato, o Espiritismo considera esse atavismo como memória do espírito, onde existem os arquivos da nossa ancestralidade. Os arquétipos ou modelos, portanto, seriam essas ideias primordiais que compuseram a nossa jornada evolutiva, tais como o herói que já citamos, o demônio, o velho sábio, a mãe, a criança, o mártir, assim como a magia, a morte, o poder. Marilyn Neg, analista junguiana, melhor dizendo, norte-americana, escreveu o livro Questões Filosóficas na Psicologia de Jung, como primeira interpretação interdisciplinar da psicologia de Jung e a filosofia. Nele, a ontologia de Jung, ou seja, os seus arquétipos, são analisados no contexto dos problemas filosóficos e científicos do final do século XX. Sem dúvida que você, pensador espírita, estará pensando nesse instante, mas o espiritismo também age nessa interdisciplinaridade? Sem dúvida que sim, pois considera o homem como herdeiro de si mesmo e, portanto, em trânsito constante através da linha da evolução, seja encarnado ou desencarnado, sem solução de continuidade. Nesse trânsito, ele faz a história, ele constrói a sociologia, ele desenvolve a sua psicologia num movimento constante, tal como Heráclito acreditava ser a vida. Porém, façamos uma pausa aqui para perguntarmos o seguinte. É importante saber que o Espiritismo não se subordina às ciências humanas, à própria filosofia, nem tampouco às teologias religiosas. O Espiritismo, como síntese do conhecimento, está à frente de todas as filosofias, das ciências e das teologias, pela simples dedução de que nenhuma delas aborda a imortalidade do espírito a partir da sua criação por Deus de forma racional, nenhuma dialoga com o mundo espiritual, pois somente o Espiritismo admite a vida após a morte, a concepção de Deus como Criador não teológico, a evolução do espírito personificada em Jesus de Nazaré, que foi desmitificado com o Espiritismo o fez. Embora fiquem na fronteira desse conhecimento, mas jamais tendo coragem de nele adentrar. O que é uma pena, pois segundo Allan Kardec, o Espiritismo é o grande auxiliar da filosofia, das ciências e das religiões. Num dos exemplares da Revista Espírita de 1866, consta um registro de Allan Kardec sobre o lançamento de um dicionário universal na França, onde consta um espiritismo como filosofia e o vocabulário espírita, e um estudo aprofundado e imparcial sobre a importância do espiritismo para o mundo. Já em 1863, Kardec também colocara um dos exemplares da Revista Espírita um parecer de um leitor sobre as questões humanas que nem as religiões, nem as filosofias poderiam responder,
mas que a filosofia espírita, com sua ontologia e sua epistemologia, poderiam sim renovar as ideias religiosas e filosóficas. Voltando às concepções arquetípicas, poderíamos, com o Espiritismo, fazer um estudo mais aprofundado sobre as comunicações mediúnicas, que, por se darem ao nível da comunhão de psiquismos entre espírito comunicante e o espírito encarnado, ou seja, o médium, poderiam carregar consigo esses arquétipos. Damos como exemplo os modelos de livros psicografados atualmente com conteúdo eminentemente mitológico: abismos, dragões, inferno, etc. Na verdade, esses seres não existem, não têm consistência senão no próprio imaginário do espírito comunicante e muito provavelmente no do médium, que compactua com essas ideias, fazendo dessas imagens uma realidade concreta. Realidade esta para ambos, porém nunca como existência do real. Percebem como é importante o estudo abrangente e aprofundado das obras fundamentais do Espiritismo, e eu acrescento da Revista Espírita e mais, dos livros O que é o Espiritismo e a Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec, além do livro Obsessão, também da sua autoria. A visão de mundo que o Espiritismo nos proporciona é ampla. É como visualizarmos a vida do mais alto de uma montanha, onde podemos ver tudo ao nosso redor. Se descemos a montanha, ficaremos apenas com a visão estrita que está à nossa frente e ao nosso lado. No próximo bloco, vamos ver qual a contribuição de Freud para a filosofia e a possível convergência do seu pensamento com a filosofia espírita. Até já!